Motivado o intelectual francês do século XIX a reconhecer na teoria espírita o potencial de transformar o mundo. No entanto, esse entusiasmo não corresponde ao que hoje se divulga. Sejam opositores ou simpatizantes, adeptos ou divulgadores, todos desconhecem o verdadeiro espiritismo. A revolução espírita está esquecida. Após décadas de pesquisa em fontes primárias e documentos inéditos, acessando obras, jornais, revistas e folhetos do século XIX, além das bases digitais de bibliotecas de todo o mundo, chegou a hora de resgatar a doutrina espírita original. Com a capacidade de superar as enfermidades morais, atualíssimo e liberal, o Espiritismo, tal como foi proposto por Allan Kardec, é a solução definitiva para a crise moral da humanidade. Adquira o livro Revolução Espírita, a Teoria Esquecida de Allan Kardec, do comunicador Paulo Henrique de Figueiredo, em mundomaior.com.br ou pelo telefone Operadora 11 4966 5775. Que ótimo. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Eu acho que eu estou com algum vídeo aqui ligado, eu vou desligar um instantinho, tá bom? Ok. Eu acho que eu tinha alguma coisa aqui ligada. Boa noite a todos. É uma alegria estarmos aqui juntos. A todos os amigos do Centro Espírita Zilda da Gama. O nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos aos espíritos superiores, benfeitores e educadores, que nos inspire e nos sustente na caminhada. Que possamos colher neste momento de reflexão que a nossa companheira Inês Catarina trará como tema Apacenta minhas ovelhas. Que possamos apreender dessas lições para a nossa caminhada e evolução espiritual. Que a paz se faça hoje e sempre, que assim seja. Ok. Ok, uma boa noite a todos vocês. Que a espiritualidade possa nos abençoar mais uma noite em que vamos falar sobre um tema do Evangelho
que é apacenta as minhas ovelhas. Isso foi um pedido do nosso Mestre Jesus a Pedro, e esse fato se deu um pouco depois da sua crucificação. Foi no momento que os discípulos se viam muito abatidos diante do sofrimento do Cristo e de tudo que aconteceu, né? A negação de Pedro, né? Avisado antes pelo Mestre Jesus que ele o negaria 3 vezes, e sem contar que o único discípulo que acompanhou todo o martírio de Jesus foi João Evangelista, né? Maria Madalena, uma outra senhora que eu esqueci o nome agora. Então, com a partida, né, entre aspas, do nosso Mestre Jesus, os discípulos ficaram muito desanimados e acabaram que ficaram se achando não merecedores, porque não tinham feito, né, não tinham assumido e não tinham ajudado o Mestre a que eles tanto amavam. Eu vou ler um texto que é de João, aqui rapidinho, que é João capítulo 21, versículo 17, que fala sobre esse texto, tá? Com voz suave, mas firme, Jesus pergunta a Simão Pedro. Isso é uma situação logo depois da crucificação, houve a ressurreição, né? Que Maria Madalena viu o Mestre Jesus e foi avisar os discípulos. Então, essa situação que eu vou ler agora, em que se deu, foi no momento quase final, antes do Mestre voltar à pátria espiritual, tá? Então, houve vários momentos dele depois da ressurreição dele, onde ele aparece com os discípulos. Maria Madalena o vê, ela vai avisar os discípulos que viu o Mestre vai estar com eles. Tanto que tem aquela passagem de Tomé, que não acredita que o Mestre está ali e que pede para trocar nas chagas de Cristo, né? Então, logo depois desse momento, houve alguns outros momentos do Mestre com seus discípulos. E esse momento foi um pouco antes do Mestre voltar à pátria espiritual. Pedro estava muito desanimado, estava numa praia, num barco, estava pescando junto com os outros discípulos, alguns dos outros discípulos. E ele vê a imagem do Mestre Jesus na praia. E ele se joga no mar quando vê Jesus, ele se joga, vem nadando rápido para chegar perto do Cristo, chegar perto do nosso Mestre Jesus. E o que acontece? Depois da crucificação do nosso Mestre Jesus, nenhum dos discípulos continuou a sua obra. Na realidade, quando Cristo chamou Pedro e todos os outros discípulos para estarem com ele 3 anos juntos, foi uma preparação que o Mestre Jesus fez com todos os seus discípulos, para quando ele partisse, voltasse para a pátria espiritual, cada um dos seus discípulos pudessem dar continuidade à obra dele. E, na realidade, por conta de alguns fatos que aconteceram na crucificação de Cristo, no momento aqui eu vou citar a negação de Pedro, né? Quando ele nega 3 vezes Jesus. Logo depois Jesus é crucificado e vê aquele martírio todo, Pedro se sente muito acabrunhado. Ele talvez não se sentisse merecedor de divulgar a palavra do Cristo. Então eles voltaram a viver como eles viviam antes de conhecer o Cristo, né? Você vê que Pedro, quando ele fala vamos pescar, é como se ele fosse uma força propulsora que viesse comandando a todos os que estavam ali com ele na pescaria e a todos os seus discípulos. Não foi à toa que o nosso Mestre Jesus confiou a Pedro, né, vamos dizer assim, a chefia, como se ele fosse um pontífice de todos os seus discípulos ali. Então, o que acontece? O Mestre encontra Pedro pescando, desanimado, pescando, mas não volta, não vê nenhum deles
divulgando, né, e auxiliando as pessoas que ele tanto auxiliou quando esteve conosco. Então, esse texto foi tirado do João, capítulo 21, versículo 17, tá? Com voz suave, mas firme, Jesus pergunta a Simão Pedro: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? Ao que lhe respondeu o discípulo empolgado: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus então pediu-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Depois de breve pausa, Jesus repete a pergunta: Pedro, filho de Jonas, tu me amas? E a mesma resposta se faz: sim, mestre, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. E quando o mestre pela terceira vez refaz o questionamento, Pedro se entristece por imaginar que Jesus colocava alguma dúvida sobre o seu sentimento para com ele. E ainda outra vez reafirma: sim, Senhor, tu que tudo conhece, sabe o quanto eu te amo. E repetindo enfático, o meigo Rabi lhe fala: apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é de reunir, né? Cristo aqui usa a figura simbólica de um pastor cuidando das suas ovelhas. Existe até aquela parábola do mestre que fala da ovelha perdida, que o pastor sai para pastorear com as 100 ovelhas dele, uma se perde. Então, o pastor deixa aquelas 99 ovelhas, que já sabem caminhar juntas, já sabem para onde ir, e vai atrás daquela ovelha que se perdeu, trazendo de volta para o rebanho, em segurança, né? Então, vamos pensar aqui, por que o Cristo, nosso Mestre Jesus, fez essa pergunta 3 vezes para Pedro? Primeiro que a proposta do Cristo, quando ele formou o discipulado dele, ele esteve junto com os discípulos dele por 3 anos. A proposta dele era preparar esses 12 discípulos, né? Que significa aprendiz, né? Para que quando, na ausência dele, ele saísse, cada um, né, já em condições suficientes de sair para divulgar a palavra do Cristo e fazer aquilo que o Cristo fazia quando esteve entre nós, que era auxiliar o próximo. Aqueles nossos irmãos caídos no meio do caminho, né? Os cegos, os aleijados, os que tinham lepra, todas as mulheres adúlteras, né? As prostitutas. Então, o mestre, como uma palavra dele mesmo, ele disse que não veio para os sãos, ele veio para os doentes de alma, de espírito, de todos aqueles que precisam da mão santa dele estendida para se reerguer moral e espiritualmente. E ele preparou esses discípulos justamente para isso, para que eles voltassem ao trabalho. Só que o Pedro e todos os discípulos se sentiam assim, desanimados. Pedro porque negou o Cristo 3 vezes, né? E aqui o Mestre Jesus pergunta a ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Porque, na verdade, gente, Jesus sabia que Pedro o amava. Sabia não, ele tinha certeza que Pedro o amava. Justamente por isso, ele foi de encontro ao Pedro naquele momento, para levar a Pedro a renovar a sua confiança em si mesmo. Quando Jesus fez essa pergunta 3 vezes para Pedro, foi para justamente afirmar a Pedro: vamos embora, Pedro, levanta, apacenta minhas ovelhas. Vai fazer aquilo que eu te ensinei, Pedro. Não perca o bom ânimo. Não deixe de acreditar em você e em tudo aquilo que eu te ensinei. Era como se fosse uma voz forte de comando de Jesus a Pedro, para que ele se levantasse, tivesse bom ânimo e seguisse em frente para fazer com que Pedro, a partir do momento que se levantasse para sair divulgando o Evangelho e trabalhando em busca daqueles que necessitavam,
todos os outros discípulos iriam junto com Pedro, porque viriam, né? O Pedro seria a força, o início, aquele que iniciaria o processo todo de reestruturação da obra do Cristo entre nós, entre os homens, né? Então, quando Pedro se levantasse para fazer, ele tinha certeza que todos os outros iriam também. Por isso que o Cristo fez essa pergunta para ele 3 vezes, para reafirmar a Pedro que ele confiava na fé e no amor que Pedro tinha a ele. Jesus sabia que, por amor ao Mestre Jesus, Pedro faria qualquer coisa por ele. Então, a partir desse momento, Pedro reage, né? Não nesse momento exatamente, porque eles estão numa praia, o Cristo, né, bota alguns peixes na fogueira, reúne aqueles discípulos que estavam ali num jantar, numa ceia, para voltar a dar bom ânimo a todos eles, né? Porque Pedro negou o Cristo e os outros abandonaram o Cristo também sozinho. Então, eles não se sentiam em condições morais de trabalhar na obra do Cristo, porque eles deixaram Cristo sozinho, né? Então, eles não se sentiam merecedores e nem dignos de estarem trabalhando em nome do nosso Mestre Jesus. E a gente pode notar aqui, se a gente trouxer para o momento atual, o momento da nossa vida, se nós pensarmos em cada momento da nossa vida, principalmente no momento em que nós estamos bem, nós deixamos o nosso Mestre Jesus de lado. Muitas das vezes damos valores às coisas materiais, né, em detrimento da espiritual. Não é que nós temos que deixar de trabalhar, deixar de correr atrás da nossa vida, não é isso. Mas a gente tem que dar prioridade às coisas do Espírito. São as coisas do Espírito que nos fazem bem. E nós, trabalhadores da palavra do nosso Mestre Jesus, nós que estamos na doutrina há muito tempo, estudando, trabalhando, né? Dentro da casa espírita, fora da casa espírita, há tantos anos assim, nós temos uma grande responsabilidade, porque na realidade, o que o Cristo estava dizendo ali para Pedro, quando ele perguntava, tu me amas? Né? É como se a gente ganhasse, como não é isso, a doutrina para todos nós é um presente, é o melhor presente que a gente ganhou ou vai ganhar na nossa vida, porque é uma forma de felicidade totalmente diferente daquela que o mundo oferece. Ela é mais intensa, é mais valorosa, é uma felicidade completa, quando a gente sabe que com pouco que a gente sabe, a gente pode fazer muito por aqueles que não têm nada. Foi o que o Mestre Jesus fez com todos aqueles que estavam junto deles, né? Ele mostra ali nesse momento como ele conhece cada um de nós no nosso interior, mais do que nós propriamente dita nos conhecemos. O nosso Mestre Jesus nos conhece muito mais do que nós achamos que nos conhecemos. Então, ele sabia que Pedro não se sentia digno de levantar e começar a divulgar o Evangelho de Jesus, a trabalhar em nome de Jesus. Então, ele foi justamente tocar na ferida de Pedro. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E na terceira vez, Pedro até assim, fica meio chateado. Senhor Jesus, tu sabes que eu te amo, né? E Pedro talvez ficasse até meio envergonhado, porque ele pode ter se lembrado desse momento que ele negou o Mestre Jesus. Foi exatamente ali, ele foi tocar exatamente no ponto fraco de Pedro, né? Que era o fato dele não se sentir digno, limpo e honesto para divulgar e para trabalhar em nome do Senhor Jesus.
Então, é um momento que o Mestre Jesus chega justamente para transmitir bom ânimo a Pedro e a todos os seus discípulos que estavam ali presentes, né? Então, tem até uma passagem aqui no livro Pão Nosso, que é a lição 26, trabalhos imediatos. Eu vou ler só um trechinho, tá? Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas por espontaneidade, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Isso é uma mensagem de Pedro, capítulo 5, versículo 2. E vem aqui embaixo completando: é necessário em qualquer tarefa que nos propusermos a fazer, que a realizemos não por obrigação ou por interesse, mas simplesmente por amor ao próximo, atendendo aos imperativos do serviço divino que se localiza em nossa paisagem individual. Não pelo constrangimento, mas pela vontade firme e espontânea, fugindo cada vez mais de nossos interesses particulares e de ânimo forte e prontos para servir ao bem tanto quanto nos seja possível. Quer dizer, cada um de nós que estamos aqui em casa espírita e tudo, nós sabemos que o que a gente vem recebendo nesses anos todos de casa espírita é justamente um preparo, é uma preparação, é uma lapidação. Além de ser uma preparação, uma lapidação, porque quando você lê e estuda, não adianta o discípulo ler e estudar se ele não colocar em prática também para ele. Porque quando a gente lê o Evangelho e a gente tenta se reedificar moral e espiritualmente junto com aquilo que a doutrina nos ensina, quando a gente se propõe a fazer a nossa reeducação moral e espiritual junto com Cristo, nós vamos adquirindo e dando valor a outros aspectos da nossa vida, que são os aspectos morais e espirituais. Nós vamos adentrando cada vez mais para dentro dessa proposta divina, né? E cada um de nós, quando recebe esse chamado, não foi um chamado à toa, né? Cada um de nós, o Cristo, né, está ali colocando a sua sementinha no nosso coração, para que essa sementinha, aos pouquinhos, sendo bem tratada, né, regada, com todos os atributos necessários para que nós possamos valorizar tudo aquilo que o nosso Mestre Divino nos ofertou. E a partir dessa noite, dessa ceia em que eles estavam juntos, o nosso Mestre Jesus ali acendeu o quê? O bom ânimo para as pessoas, para os seus discípulos que estavam ali. E a partir desse momento, cada um deles se encheu de uma força, de uma energia tão poderosa, que cada um deles seguiu o seu caminho, cada um foi para lugares diferentes, divulgar a palavra e o trabalho do Cristo, né? O seu evangelho de amor e de carinho, não só por palavra, mas por atos e ações, transmitindo aqueles que vinham de encontro a ele buscando Cristo, transmitindo a essas pessoas o afago, o carinho, a palavra generosa que dá bom ânimo, que fortalece, que ilumina e que traz condições necessárias para aquela pessoa se reerguer e se fortalecer moral e espiritualmente. Pedro tomou esse trabalho com tanta força, com tanto entusiasmo. Todos esses discípulos tiveram morte assim, bem difícil, né? Pedro, inclusive, também foi preso e crucificado, mas ele pediu que na sua crucificação ele ficasse de cabeça para baixo. Ele não queria ser crucificado igual o nosso Mestre Jesus, porque não se achava merecedor, né, de entender que o Cristo foi maior e é maior do que todos eles. Então, a partir do momento que Pedro sai na divulgação do Evangelho de Jesus, ele deixa ali de ser o discípulo, passando assim a ser o apóstolo de Jesus,
que é aquele que vai divulgar, que vai trabalhar, que vai colocar em prática tudo aquilo que lhe for ofertado. Todos os ensinamentos do Cristo, a partir de Pedro e todos os outros discípulos também se tornaram apóstolos, divulgando em cada canto do mundo a proposta de amor que o nosso Mestre Jesus veio nos trazer. E todos eles tiveram morte assim, abrupta, que nem Pedro, entendeu? Alguns foram crucificados, outros foram decapitados, outros foram outros morreram com óleo quente. O único que morreu de morte natural foi João Evangelista. Foi aquele que acompanhou o nosso Mestre Jesus até o final, junto com ele. Então, João Evangelista morreu de morte natural, não de morte, essa morte de crucificação, como os outros apóstolos morreram. E trazendo para nós, aqui para o nosso dia a dia, né, o nosso dia a dia de trabalho, o nosso dia a dia de doutrina espírita, cada um de nós sabe o esforço que fazemos para dar continuidade ao trabalho do nosso Mestre Jesus. A nossa doutrina é uma doutrina consoladora. Portanto, todos nós que estamos na casa espírita já fomos consolados. Todos nós recebemos o consolo da doutrina por entendermos, por ela nos ofertar o porquê do sofrimento, por que uns sofrem e outros não, por que uns nascem perfeitos e outros não. Nós não estamos mais às cegas. Nós entendemos que a nossa verdadeira vida não é essa, que a verdadeira vida é a vida espiritual, que nós vamos voltar para a pátria espiritual. Entendemos que a Terra é uma escola, é uma mãe escola, que nos abriga por determinado tempo, que o nosso Pai Celestial determinar. Então, estaremos aqui para fazer melhor, com uma nova oportunidade, né, de fazermos melhor o que talvez em outras vidas não sabemos. E nós não podemos deixar de falar que o nosso Mestre Jesus, toda vez que ele falava, que ele corrigia, ele usava de muito amor e carinho, era de uma forma muito amorosa com seus discípulos e principalmente com aquelas pessoas que ele encontrava em erro, né? Vamos lembrar aqui da mulher adulta, né? Que a lei naquela época era que aquela mulher que fosse pega em adultério tinha que morrer apedrejada. E ela correu na direção do Mestre Jesus e já pronta para receber as pedradas, já tinham tacado ou jogado algumas pedras nela. O Mestre ficou sentado, porque veio os do Sinédrio, né, não é profeta, como se fossem os grandes do Sinédrio, né, veio perguntar a Jesus o que a sua lei diz, né, a nossa diz que ela tem que morrer apedrada. Jesus sentado, mexendo na areia, quietinho, somente falou: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E de repente, quando ele olha para a mulher e pergunta: mulher, cadê aqueles que estavam te crucificando e te julgando? Quando ela levanta a cabeça assustada, né, que ela olha em volta, não tinha nenhum, e as pedras todas estavam no chão. Vá, se eles não te julgam, eu também não te julgarei, né? Vá e não peques mais. Toda vez que Jesus corrigia, instruía na correção, ele sempre dizia: vá e não tornes a pecar, para não te suceder coisa pior. Então, em todas as formas, o nosso Mestre Jesus vem mostrando para todos nós um mestre amoroso, né? Não aquela coisa pesada e como se ele fosse inatingível. Ele não é inatingível, porque ele está perto de todos nós constantemente. Jesus é o diretor do nosso planeta Terra.
Foi pela sua mão, pela sua vontade que o planeta Terra foi plasmado, está na Gênesis, né? E ele é o nosso diretor do nosso planeta. Ele jamais deixaria que cada um de nós sozinho nesse planeta, na nossa escola. Ele é como se fosse o diretor da nossa escola, ele é o diretor da nossa escola. E a vida, com seus aspectos positivos e negativos, com seus problemas, são a prova, né, que é dada a cada um de nós, né? E quando estamos na casa espírita, é a nossa escola, onde recebemos a instrução. E no nosso dia a dia, é como nós vamos usar tudo aquilo que aprendemos na nossa casa espírita, né? Só que a gente não pode ficar com esse presente guardado para nós. Assim como o mestre foi buscar em Pedro e nos outros discípulos, né, foi levar a eles o bom ânimo para que eles pudessem sair divulgando a palavra e os ensinos de Jesus, assim ele espera de nós, né? E às vezes eu escuto várias pessoas falando, mas eu não sei fazer, eu não sei nem o que fazer. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente sabe que uma prece bem feita com fé, na intenção de ajudar alguém, ajuda e muito, né? E no livro, se eu não me engano, Fonte Viva, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, Emmanuel tem um capítulo que ele diz que como nós somos filhos de Deus, somos criaturas divinas, portanto, nós temos muita coisa boa para dar. Basta que a gente se permita, até mesmo um simples copo de água, dado com amor e com carinho, faz uma grande diferença. Eu lembro que uma vez eu li uma história de Dr. Bezerra. Ele estava saindo da Federação Espírita e veio um pai, estava desempregado, ele não tinha mais o que dar para sua família de comer. E ele foi procurar o Dr. Bezerra de Menezes na casa espírita, né? E o Dr. Bezerra de Menezes, quando viu, ele abraçou o Dr. Bezerra, ele conversou com o Dr. Bezerra e falou, Bezerra, eu estou assim, passando por essa situação difícil, eu estou desempregado, eu não sei mais o que fazer, eu não tenho o que dar de comer para minha família. Dr. Bezerra, nessa época, já tinha doado tudo que ele tinha, sabe? Nem o anel de formatura ele tinha mais, que ele tinha dado para uma mãe que estava com os filhos doentes, ele tinha dado para essa mãe para ela comprar a medicação dele dos filhos na farmácia. Dr. Bezerra ficou muito condoído com a situação daquele pai. Ele falou, olha, eu não tenho nada para te dar, meu querido, mas eu vou te dar o meu abraço. Aí abraçou aquele pai com todo amor e carinho, transmitindo a ele a força, a coragem e a fé de que tudo ia melhorar. Que Deus abençoasse ele, que ele seguisse em paz, que todas as portas que ele precisava ser abertas, seriam abertas naquele momento, porque esse era o desejo dele para aquele pai. Passou um tempo, o pai saiu, foi embora para casa, o pai andando, ele viu uma plaquinha num comércio, dizendo que estavam precisando, né, de uma pessoa para ajudar ali no trabalho naquela mercearia. Então ele se apresentou ao dono da mercearia e falou, olha, eu estou precisando de emprego, eu sou pai de família. Aí o dono da mercearia conversou com ele, contratou ele para trabalhar ali, né? E conduído com a situação desse pai de família, antes dele ir embora, ele pegou alguns mantimentos e deu para esse pai de família para que ele levasse para a família dele, para que tivesse alimento ali. Então a gente vê que a gente não precisa fazer muito, pouco feito com amor, com carinho e com fé, né? Abre portas, como diz no Evangelho, se a gente tivesse fé do tamanho do grão de mostarda, né, a gente diria, essa montanha se move para cá e a montanha se moveria. Então, tenhamos fé, né, é o recado do nosso Mestre Jesus,
para que nós apacentemos as nossas ovelhas, né? Para que nós possamos cumprir com as nossas obrigações espirituais, né? Eu não digo nem obrigações, porque no dia que eu não dá, no dia que eu chego muito tarde do trabalho, que eu já chego assim, já quase terminando a palestra na casa espírita, eu acabo que não vou, eu venho embora para casa, né? E aquele, para mim, é um dia como se não existisse, porque faltou algo. Faltou aquela injeção de ânimo que cada um de nós recebe quando a gente se propõe a fazer o trabalho que o nosso Mestre Jesus confiou a cada um de nós. Eu não digo nem apresentadores de estudo, de palestra, nada disso não, mas aquelas pessoas que exercem o trabalho mais humilde dentro da casa espírita, o de limpeza, né? De recepção de pessoas que estão chegando à casa espírita aflitos, em busca de uma orientação, de uma luz, né? E a gente sabe que a situação que nós estamos vivendo no nosso país, não digo nem no nosso país, é uma situação mundial, né? Que necessita muito das nossas orações, necessita muito da nossa força, da nossa coragem, da nossa fé, para que a gente faça sempre prece aos nossos dirigentes, para que o nosso planeta possa estar resguardado, assim como cada casa espírita possa estar resguardada. Nós estamos vivendo um momento de novo de uma pequena acréscimo aí da Covid, né? E algumas casas espíritas já estão tomando a precaução de fechar. A casa que eu frequento, até agora não se pronunciou, mas a gente tem o virtual, como a gente está tendo aqui agora, para que a gente possa sair buscando as ovelhas do nosso Mestre Jesus, apacentando o seu rebanho, para que eles possam receber, as pessoas que estão em sofrimento e desânimo, possam ter a certeza de que a espiritualidade está sempre conosco, nos amparando. Cada um de nós nos tornamos um apóstolo do Cristo. Em qualquer lugar que nós estejamos, né, renovados no bem, nós somos um apóstolo do Cristo. Por já sermos consolados e já termos a certeza de que nada na nossa vida não acontece por acaso, tem sempre um bem útil. Então, se a gente manter os ânimos elevados, fé em Deus e em você mesmo como criatura divina, e amor a você e ao teu próximo, né? Estendendo a ele o benefício da orientação, da clareza dos ensinamentos do Evangelho de Jesus, que tanto nos faz bem, que nos traz paz, nos traz força, nos traz equilíbrio e bom ânimo para que a gente possa seguir em frente na nossa vida, né? E a gente, por sermos espíritas e por sermos divulgadores da doutrina do nosso Mestre Jesus, nós não somos melhores do que ninguém, muito pelo contrário, na maioria de nós somos mais devedores, devedores da nossa vida, por isso que estamos lá dentro da Casa Espírita trabalhando, estudando para que nós possamos agariar méritos, vamos assim dizer, e um aprendizado maior. Por isso que nós estamos ali, que nem as ovelhas guardadas, né? Com um pastor ali na casa espírita, bem protegida, para que nós possamos ter uma maior atenção, maior energia de amor nos envolvendo, para que a gente não derrape de novo na mesma situação que nos levou na nossa decair, né? Então, o tema hoje, apacenta as ovelhas, cabe a cada um de nós, trabalhadores da casa espírita e frequentadores de casa espírita, né? Eu aqui só estou falando da casa espírita porque é a casa que eu frequento, mas qualquer ambiente religioso tem por essa obrigação acolher, trazer para perto aqueles que são os pobres, os estropiados, os deserdados da terra, aqueles que são
nos mais necessitados de acolhimento, de amor e de carinho. A gente anda pela rua, a gente fica até assim, eu não vou dizer que são todos, eu estou dizendo por onde eu ando, que eu trabalho em Botafogo, e eu vejo a quantidade não só de pessoas, mas de famílias que estão morando na rua, de pais e mães que perderam emprego e não têm onde morar. Então, nós possamos amenizar, né? Que cada um passa pelas suas dificuldades e não passa à toa, né? Mas nós, como filhos de Deus, temos a obrigação de auxiliar amenizando o sofrimento dessas pessoas, levando luz, amparo espiritual, né? Eu sonho um dia em poder, né, se juntar com outras pessoas e a gente fazer uma casa de acolhimento, onde tenha médico, onde tem assistente social, onde tem um local que a gente possa realmente recolocar essas pessoas no mercado de trabalho, que elas recebam apoio médico, espiritual também, porque a gente sabe que quem mora na rua não está morando por acaso, às vezes por conta até de doença mental e tudo. Então, que nós possamos, agora, depois de consolados, atender o pedido do nosso Senhor Jesus, de apacentar as ovelhas, que nós possamos levar ao nosso próximo tudo aquilo que nós já temos em abundância, que seja esse nosso caminhar, a nossa luz, como o nosso Mestre Jesus nos disse, que vós sois luz, então que a vossa luz brilhe, que a nossa luz brilhe intensamente, imensamente, em benefício daqueles que mais necessitam do amparo do nosso Mestre Jesus. Que nós possamos realmente ser luz de amparo, de proteção e de esclarecimento a todos aqueles que ainda não têm a certeza que todos nós, como filhos de Deus e espíritas, já temos. Temos a certeza que nós não estamos a sós, temos a certeza de que nós não estamos aqui por acaso e nós já sabemos o que nós estamos aqui tentando fazer, galgar uma vida melhor, um futuro melhor, semeando um futuro melhor, para que quando todos nós juntos voltarmos para a nossa pátria espiritual, possamos juntos formarmos uma grande família de amor e de acolhimento, em nome do nosso Mestre Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo nos ampare e nos auxilie, que nós possamos continuar a fazer esse trabalho de divulgação do Evangelho de Jesus, e você vê que os ensinamentos e os textos de Jesus são tão simples, são coisas simples, a gente não precisa enfeitar muito, basta que a gente pegue, leia, entenda, interiorize, leve dentro para a nossa casa emocional e espiritual. Que o nosso Mestre Jesus nos ampare, nos auxilie e ampare principalmente a todos aqueles que estão nos assistindo, que necessitam de um amparo, de uma luz, que vocês possam se sentir amparados e abraçados pela espiritualidade amiga, na certeza de que o nosso Mestre Jesus valoriza qualquer esforço nosso no bem. Ele acredita em nós e ele vê em nós capacidade suficiente para que nós possamos nos reerguer diante de qualquer caída que nós tenhamos. E vamos ter muita. Assim como Pedro errou ao negar o Cristo, sentiu medo, se sentiu inseguro, ficou com medo. É normal diante de uma situação violenta que se viveu naquela época. Então, apesar disso, apesar de nós, de toda do nosso egoísmo, do nosso orgulho, o nosso Mestre Jesus enxerga dentro de nós e valoriza dentro de nós todo o esforço que nós fazemos para nos melhorarmos e ajudar os nossos irmãos a se melhorar também. Então, assim como ele enxergou em Pedro e deu força a Pedro para que ele se reerguesse, nós também devemos nos sentir assim diante de uma falta que nós cometemos, né? Levantarmos as nossas pernas, balançar a poeira e sigamos em frente. Reconhecendo o nosso erro,
né? Fazendo a nossa reflexão para que a gente não possa errar mais dessa maneira, pedindo perdão a Deus, porque isso é invariável, nós sempre seremos perdoados pelo nosso Pai Celestial, porque somos a sua criatura, somos criação divina, né? Então, todo esforço no bem em nós é valorizado. Independente dos nossos erros e acertos, a espiritualidade, o nosso Mestre Jesus, estará sempre conosco, valorizando tudo aquilo que a gente pode ser. Que o nosso Mestre Jesus abençoe a todos nós, abençoe os nossos irmãos da Casa Espírita Zilda Gama, que nós possamos juntos formar uma grande família espiritual. Muito obrigada por tudo e que assim seja. Muita paz para todos vocês. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Catarina, pelo seu carinho, sua atenção, sempre atende nosso convite. E nós agradecemos também aos companheiros que aqui estão presentes no salão do Centro Espírita Zilda Gama, como também aos companheiros que nos acompanharam pelo Facebook, Vanusa Rocha, Maria Delfa do Carmo, Leia Schwenk, que hoje está em Sumidouro, Belinha Balbi, de Além Paraíba, o grupo Nosso Lar, o Wellington Marreta, a Casa Espírita de Sumidouro, e tantos outros companheiros que participaram conosco. Penha Rolim, do Rio de Janeiro. Então, muito obrigado a todos vocês por esse carinho, por essa atenção. Assim, convido a todos a fechar os olhos, abrir o coração e orarmos. Senhor, humildemente reunidos sobre a árvore da prece, agradecemos o dia que recebemos, os irmãos, encarnados e desencarnados, que o Senhor conduziu até o nosso coração. Que possam eles, Senhor, ser encaminhados ao caminho do bem, ao caminho da luz. Que aqueles que estão registrados no caderno de nosso coração, pais, filhos, amigos, conhecidos, irmãos, possam chegar até eles o incentivo de renovação, de crescimento espiritual, soerguimento ao bem. A todos aqueles, Senhor, que estão chorosos, tristes, amargurados, perturbados, possam chegar essas energias balsâmicas, consoladoras e soerguimento. Agradecemos a Zilda Gama, diretora e mentora desta casa, aos espíritos amigos que aqui nos ampararam, a Jesus, nosso mestre querido, e acima de tudo, a Deus, nosso Pai. Muito obrigado. E obrigado a você também, Catarina. Eu que agradeço mais uma vez. Para mim é um prazer estar sempre com vocês. Obrigada por tudo, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Até a próxima.